alguém que influenciou a nossa vida e continua influenciando, e que de maneira muito gentil aceitou o convite de estar aqui conosco essa noite. Pastor Levi é o presidente do nosso presbitério, logo também, além de ser ministro do Senhor, é uma autoridade sobre nós, e portanto nós estamos felizes, pastor, com a sua espontaneidade, a sua vinda até aqui, recebido o nosso convite e aceitado. Então que Deus o use nesse momento, seja contigo na nossa igreja. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Traga um abraço da mesa administrativa do nosso conselho, do Presbitério de Curitiba, dos nossos pares. Transmite o nosso abraço da Comissão Executiva do Presbitério, Conselho da Igreja também, e me liberando, transmite o nosso abraço, nosso abraço afetuoso a esta igreja querida. Para mim é uma honra, realmente é uma honra estar com os irmãos novamente. Acompanho o reverendo Anísio, seu ministério, sua jornada, e glorifico a Deus pela vida desse irmão, pela Anísio, sua esposa, por essa família dedicada ao Senhor, que, a despeito de tantos compromissos que essa família já tem na sua atividade profissional, compreende que o chamado é pastoral, é para a igreja e da igreja para o mundo. E louvo a Deus pelo ministério desses irmãos queridos que estão aqui desenvolvendo entre vocês. Eu quero nessa noite refletir com os irmãos acerca da missão. Eu quero ler com vocês então o Evangelho de Marcos, capítulo 2, os versos de 1 a 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Viver o teu chamado é o tema dessa canção que acabamos de ouvir. Tempo de ir é o tema proposto para a igreja nesse período do ano. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do povo de Deus? Qual é a missão tua? A missão minha? A missão nossa enquanto igreja, enquanto famílias do Senhor Jesus? Qual é? Qual é a missão nossa se não é levar pessoas perdidas, pessoas carentes, pessoas doentes na alma, doentes no coração, pessoas doentes no corpo, pessoas carentes, desprovidas aos pés de Jesus? Não é esta a nossa missão?
Não é esta a missão do povo de Deus, de conduzir aqueles que o Senhor nos envia a eles para colocar-nos aos pés de Jesus? Estamos diante de um texto que 4 homens compreenderam a missão, compreenderam o propósito, compreenderam a chamada de Deus, compreenderam a responsabilidade, compreenderam o dever, compreenderam a necessidade, compreenderam sobretudo a importância de levar os amigos aos pés de Jesus. Veja comigo que coisa extraordinária esse texto nos fala, que esses rapazes se uniram, se juntaram, 4 homens, em torno de uma missão, em torno de um propósito, em torno de uma causa, em torno de uma pessoa, em torno de uma necessidade, em torno de alguém, para conduzi-lo aos pés de Jesus. Eles foram exitosos? Sim ou não? Não foram. Quem acha que foram exitosos? Levanta a mão. Quem acha que eles cumpriram a missão? Levanta a mão. Quem acha que eles não cumpriram a missão? Vamos ver. Eles tiveram alguns desafios, eles tiveram alguns obstáculos, eles tiveram algumas dificuldades, eles enfrentaram algumas impossibilidades que eles tiveram que vencer. Eles venceram. Veja só. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Primeiro, o que eles venceram? Eles venceram a individualidade. Eles venceram essa dificuldade nossa de juntarmos ao outro para fazermos algo junto. Eles venceram essa dificuldade de isolarmos, de buscarmos uma caminhada solo, de buscarmos uma caminhada em querer cumprir a missão de Deus sozinhos. Eles compreenderam que sozinhos era muito difícil. Conduzir um paralítico em cima de uma maca era mais fácil fazer com 4 do que apenas com 1. Eles venceram então o individualismo. Talvez um deles era torcedor do Coxa, outro torcedor do Atlético, outro torcedor do Paraná, outro do Tubarão, e quem sabe eles compreenderam que nessas horas o mais importante não é ficar olhando o meu gosto pessoal, a bandeira da minha igreja, a possibilidade que eu tenho em mim mesmo, mas ver que o outro pode contribuir, sendo ele quem é, a fazer a missão se estabelecer. Eles compreenderam que sozinho se torna muito mais difícil cumprir a missão. Eles venceram o individualismo, eles venceram as suas diferenças, eles venceram essa dificuldade de olhar o outro e ver o outro diferente de mim, e venceram porque a missão é mais importante do que o meu gosto pessoal, do que o meu jeito pessoal de fazer a coisa. Eles compreenderam que em 4 a missão se torna mais fácil. Outra coisa que eles venceram, e vocês há de concordar comigo, é que eles venceram o cansaço. E falar nisso, vocês perceberam no texto que na casa onde Jesus estava cheia de gente, estava? A porta estava intransitável, eles não podiam entrar pela porta. A casa estava cheia de pessoas que estavam ali ávidas por Jesus, querendo ouvir Jesus, querendo aprender de Jesus. Mas estes ousaram não irem a Jesus sem levarem consigo um paralítico. Eles ousaram ir a Jesus trazendo com eles alguém carente da manifestação poderosa de Jesus. E eles venceram o cansaço, porque você há de concordar comigo que carregar paralítico nas costas cansa, não cansa? Carregar maca nas costas, entrar na casa do paralítico, arrumar um jeito de tirá-lo da cama, botá-lo numa maca, cada um pega de um lado, 2 à frente, 2 atrás, e começa a caminhar a sua jornada por aquelas ruas estreitas, pedregulhas, cheias de pedregulhos, e avançando, avançando e avançando. Isso cansa. Eles venceram o cansaço. Eles venceram essa jornada de estar compreendendo a importância de cumprir a missão. Não deixaram o paralítico no meio do caminho, não deixaram ele no meio do caminho por conta do cansaço. Eles venceram o cansaço. Eles saíram da casa do paralítico e chegaram à casa onde Jesus estava. Eles
venceram um cansaço que muitas vezes a igreja não vence. Quando eu cheguei em Curitiba, em 2003, eu tive que vencer um grande desafio, que é o inverno. Eu cheguei dia 20 de dezembro de 2002 e para mim estava um frio danado. Uma chuvinha fina, fizemos nossa mudança com chuva. No mês de janeiro ficou um pouquinho melhor, mas em março já começou a esfriar novamente, e então aquele ano todo, 2003, foi o ano mais frio que eu passei na minha vida. Os pés congelavam, e aí fazia chocolate quente para vencer o frio, e aí dava uma preguiça santa de querer dormir um pouquinho depois do almoço. E isso foi, eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente, porque senão o primeiro ano não ia acontecer nada de novo. Quantas pessoas não vencem esses desafios do clima de Curitiba para estar na igreja, para estarem em comunhão uns com os outros, para vencerem essas dificuldades impróprias de Curitiba, para fazer uma visita a uma pessoa que está no hospital, a um parente que está passando por uma crise, que está necessitando de um telefonema, que está necessitando de um apoio, de um amparo. Quantas pessoas olham para o tempo, olham para a chuva, olham para a cama, olham para o telefone, esconde, põe lá no silencioso para nem ouvir o celular tocar, e então os homens não fazem isso, claro, no sábado à tarde, quando tem futebol na televisão, não fazem isso, não é? Eles ficam ávidos por um telefonema para alguém que o requisite para sair na quarta-feira, quando tem Copa do Brasil, ou enfim. Ou seja, nós temos um grande desafio na nossa cultura. Nós temos um grande desafio na nossa cultura, aqui em Curitiba, que é vencer a nossa zona de conforto e vencer as nossas facilitações, o nosso conforto para avançar aquilo que Jesus nos propõe como discípulos e discípulas de Jesus, que é cumprir a missão. Esses homens venceram, eles saíram da sua zona de conforto, eles saíram da sua comodidade, eles saíram da sua tranquilidade de casa. Poderiam ir sozinhos a ver Jesus, eles poderiam estar sozinhos lá, mas não, eles compreenderam que havia um amigo. E você há de convir comigo que a amizade é uma coisa extraordinária, não é? Ter amigos nesta hora faz toda a diferença. Ter alguém que lembra-se de você em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, em tempos de angústias, em tempos de apertos, faz toda a diferença. Ter alguém que lança um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor, de atenção para você que está em prejuízo, seja momentâneo, seja demorado, seja prolongado, você que está passando por um tratamento de saúde, receber uma atenção específica de um amigo, isso faz toda a diferença. Amizade é coisa séria, esse sentimento que brota no nosso coração, que nos leva, que nos direciona ao outro, que nos cola ao outro e que nos faz sair da nossa comodidade para atender a necessidade do outro. Isso é um sentimento de Deus. Esse sentimento que brota em nosso coração é o que nutre a missão, que é o Espírito Santo queima em nosso coração, arde em nós pelo outro, que é o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E esses quatro, eles compreendem. Eles não podem ir a Jesus sozinhos. Eles não podem estar lá na casa sozinhos. Eles devem levar aquele amigo que está na maca, sem as pernas para andar, sem as possibilidades de andar sozinho, sem as possibilidades de ir sozinho. Então eles se unem, eles vencem o individualismo, eles vencem as diferenças, eles vencem a zona de conforto, vencem a preguiça, vencem o cansaço e se colocam na casa juntamente com o paralítico. E aí quando chega na porta, o que acontece? Não pode entrar. Está no texto, não pode entrar, porque a casa está assim, está cheia. E aí eles tinham que tomar uma decisão. Eles poderiam ter falado para o paralítico: olha, amigão, sinto muito, nós tentamos, nós chegamos até aqui, não deu certo. Você viu aí, ó, a casa está cheia. Nós tentamos, não deu certo. Quem sabe no outro dia nós achamos Jesus em outro lugar, em outro momento, em outra hora. Quem sabe agora não é a hora de Deus para a sua vida. Quem sabe nesse momento Deus não quer abençoar você. Quem sabe nessa hora aqui a coisa não vai funcionar, então vamos voltar para casa. Poderia dizer isso a eles. Poderia, mas então eles olham
as possibilidades, vêm as dificuldades, e aí eles fazem algo que para mim é absolutamente inovador, criativo, extraordinário. Fica para mim aqui nesse texto que quando trata-se de missão, nós temos que ter criatividade. Quando os métodos convencionais, quando as possibilidades que são planejadas, projetadas, institucionalizadas não funcionam, há de se ter criatividade para cumprir a missão, para sair da convenção, para sair do convencional, para acomodar uma ação evangelizadora, uma ação missionária de maneira criativa, contundente, porque o que importa na verdade não é chegar perto, não é estar ao lado, mas é estar aos pés de Jesus. Para o que estava na maca, tanto faz estar na casa dele como estar na porta da casa, ele não está aos pés de Jesus. E aí eles tomaram uma iniciativa absolutamente inovadora, resolveram subir no telhado. E essa coisa de subir no telhado, gente, é uma coisa absurda. Pense vocês, imaginem vocês a cena. Esses 4 homens que venceram um bocado de obstáculos, chegaram ali cansados, não puderam entrar, agora eles resolvem colocar o camarada lá em cima, no telhado. E aí os 4 fazendo força, talvez 3 embaixo, 1 lá em cima, vem para cá, chega mais perto, olha aqui, vem cá, ó. E aí, para mim, há outros obstáculos. Vocês imaginam as pessoas que estão ali na porta, vendo aqueles 4, tentando colocar o paralítico lá em cima. Eu fico pensando que quantas pessoas na igreja são espectadores, e quando tornam-se espectadores, eles tornam críticos, eles fazem críticas, eles lançam pedrinhas, eles lançam palavras duras. Para mim, alguém disse lá: estão querendo se aparecer, olha lá, estão querendo se mostrar, amarra a melancia no pescoço, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. O pastor está sabendo disso? Já contaram, já fizeram uma reunião da junta diaconal, já reuniram as mulheres para dizer se pode ou não pode, já conversaram com o dono da casa para ver se pode ou não pode. Percebe? Começaram a questionar. Esse negócio não vai funcionar, porque quem são esses rapazes? Quem são eles para tomar a iniciativa de subir no telhado, de telhar a casa? Eles fizeram uma conta. Eles fizeram uma conta que nós devemos fazer. Qual é a conta que eles fizeram? Irmãos, o que é mais fácil? O que é mais precioso? O que é mais importante? Manter o telhado limpo, pronto, ou uma vida aos pés de Jesus? O que é mais importante? Essa conta o mundo não faz, porque o mundo faz uma conta que eu chamo de capitalista. Sabe o que é a conta capitalista? É aquela conta em que nós usamos as pessoas e valorizamos as coisas, em que nós fazemos conta de quanto essas coisas nos custam, quanto isso nos vale, em detrimento do valor das pessoas que precisam estar aos pés da cruz. Quantas vezes a igreja esbarra nessa dificuldade de fazer contas para fazer a obra missionária, de fazer contas para investir no reino de Deus, de fazer contas e investir no investimento na vida de pessoas que vão para a obra missionária. Quantas pessoas deixam de ir ao campo missionário, quantas pessoas deixam de ouvir o evangelho na sua própria língua, quantas pessoas deixam de ouvir a palavra da graça de Deus, porque a igreja fez uma conta e na conta da igreja não cabe aquela condição. Esta é uma conta capitalista, porque ama as coisas e usa as pessoas. Esses dois compreenderam que a missão é mais importante do que um telhado, de que o homem paralítico precisa muito mais da graça de Jesus que está ali, do que o dono do imóvel, do telhado. Porque o que acontece, gente? Quando quebra um telhado, na sua casa quebra o telhado, quebra a telha, o que acontece lá? Você vai lá e troca, não é? Quando eu estava pastoreando uma igreja em Apucarana, nós fomos convidados, desafiados pelo município, pelo prefeito do município, para abrirmos as portas da igreja, para recebermos o contraturno.
E estou vendo aqui 2 irmãos que moravam lá, Bruno. E então o conselho logo entendeu a importância da igreja abrir a estrutura física dela para receber as crianças do bairro que fariam algumas atividades na escola. E naquele momento a minha esposa trabalhava com o coral do município e ela estaria também participando ali das nossas atividades no contato das crianças, ensaiando o coral do município com canções cristãs, evangélicas. O conselho ficou animado, mas não deu 3 meses, começou a chiadeira na igreja. Porque as ruas do bairro não eram pavimentadas, era um bairro que quando chovia, o que acontecia? As crianças entravam na igreja como entravam em tempos de sol. E elas entravam e deixavam rastros. E aquilo sujava o templo da igreja. E aí começou a reunião das mulheres, a reunião dos homens, a reunião dos... Um bocado de gente dizendo, não, isso não está certo. Eles vão nos pagar? Eles vão depois reaver isso daqui? Eles começaram a fazer essa conta. Não foi só, infelizmente, não foi só a nossa igreja, foram várias igrejas que começaram a fazer essa conta, e aí tivemos que mudar o jeito de fazer aquilo que o próprio município queria fazer com a contribuição da igreja. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que a igreja faz muita conta, a igreja faz conta demais, a igreja deixa de viver o evangelho puro, genuíno, da fé que emana de um coração missionário de Deus, para fazer contas de se isso cabe ou não cabe no orçamento familiar, no orçamento da igreja. Eu dou graças a Deus por esta igreja, porque ela está aproveitando de maneira apropriada, oportuna, as estruturas físicas que ela tem aqui. E isto é maravilhoso, maravilhoso. Eles venceram a oposição, eles venceram. Aqueles que estão dizendo, vai cair, vai cair, vai cair. E venceram o medo. Porque você acha comigo que dá medo. Você subir, não é? Um paralítico em cima do telhado, dá medo. Você imagina um paralítico lá, gente, eu quero que ele ore para me curar, não para me ressuscitar, tá certo? Cuidado lá, vamos devagar esse negócio aí. É assim. Porque eles arriscaram tudo que foi possível, necessário, para cumprir a missão. Eles compreenderam que mais importante do que as circunstâncias era a graça de Jesus que está proposta àquele paralítico. Isso é mais importante. E eles correram todos os riscos e venceram todas as dificuldades. E agora você imagina comigo esta cena em que eles baixam o paralítico e o paralítico está ali aos pés de Jesus, e você começa a perceber que a coisa agora começa a ser diferente, e aí você vai ver o texto. Para onde está o primeiro olhar de Jesus? Onde Jesus olhou? O primeiro olhar de Jesus não foi para a multidão. O primeiro olhar de Jesus não foi para o paralítico. O primeiro olhar de Jesus não foi para aqueles que estavam ali, os religiosos, que estavam ali a criticá-lo. O primeiro olhar de Jesus foi para os 4 que estavam pendurados lá em cima no telhado. Jesus olhou para eles e disse, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé. E você há de concordar comigo, meu irmão, minha irmã, que cumprir a missão, para cumprir a missão é necessário ter fé, é necessário ter coragem, coragem que emana da fé. Aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque o espírito que age no meio da igreja é o espírito de poder, que nos tira e nos envia, que nos coloca, que nos manda ir ao encontro dos miseráveis, das carências, das miserabilidades, pela fé. Fé cheia de amor, cheia de compromisso com Deus na missão, cheia de amor com aqueles que carecem da graça de Jesus. Fé. Jesus olhou para eles, não olhou para o paralítico, não olhou para a multidão, olhou para aqueles 4 pendurados com a cabecinha voltada para baixo, e Jesus está dizendo, bem, parabéns, parabéns, vocês venceram o individualismo, vocês venceram o cansaço, vocês venceram a opinião pública, vocês venceram o medo, e porque vocês venceram, agora vocês vão ver de maneira privilegiada o que eu vou fazer aqui. Gente, eu fico extasiado diante desse texto, porque esse texto nos fala de apenas irmãos queridos que amam um amigo e se colocam em serviço desse amigo para cumprir a missão que é deles, de levar uma pessoa
incapacitada de ir sozinha aos pés de Jesus. E aí Jesus volta-se ao paralítico e diz a ele: filho, filho amado, os teus pecados estão perdoados. Parece que é uma contradição aqui, há um desencontro aqui, não é? Porque ele precisava ser curado. Mas as palavras primeiras de Jesus é de salvação, e não de cura, é de salvação. Que coisa extraordinária, é de salvação. A palavra de Jesus é plena, olha para o indivíduo e atende a primeira necessidade da alma, que atende a primeira necessidade do espírito, que o coloca, que o remete direto para o céu, que o tira do inferno e o remete para o céu. Mais importante do que a cura física é a cura da alma, é a cura das emoções, é a cura do pensamento, é a certeza, a garantia de que o nome dele estará escrito no livro da vida. Quantas pessoas estão buscando a Jesus apenas por algo menor do que a certeza de que a eternidade está assegurada no nome poderoso de Jesus? E quem faz isto não são os quatro, é Jesus. Só Ele tem autoridade, só Ele tem o poder, só Ele tem a condição de perdoar pecados, de transformar a vida, de tirá-lo de lá e colocá-lo cá. Só Jesus, só Jesus. A igreja não tem autonomia, a igreja não tem autoridade, a igreja não tem o poder de converter ninguém, mas a igreja tem a missão, tem a responsabilidade de levar a todos aos pés da cruz, porque é na cruz que o poder da graça de Deus se manifesta na vida dos carentes, dos desprovidos e dos necessitados. Meu irmão, minha irmã, a nossa tarefa é muito simples, a nossa missão é muito simples, e eles estão aqui agora vendo Jesus tocar de maneira transformadora o futuro deste amigo. Mas aí tem aqueles que são da oposição e começam a questionar a autoridade de Jesus. E começa um embate teológico. Jesus tem autoridade ou não tem autoridade? Ele pode ou não pode? Quem pode? Quem pode é só Deus, ele não pode, não tem autoridade? Quem é ele para fazer isso? E aí eu fico pensando aqueles quatro, e Jesus, vai lá, Jesus, agora faz a obra completa, Jesus. Termina a obra, Jesus. Queremos ver sair daqui andando, Jesus. Homens de fé, homens de amor, homens com o coração cheio de Deus. Jesus olha para cima, olha para o paralítico, volta a olhar para os seus algozes e diz: para que vocês saibam que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, para que o meu nome está acima de todo nome, para que todo aquele que o Deus, o Pai, me lança a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não apenas vou salvá-lo, não apenas vou perdoá-lo, não apenas vou resgatá-lo, mas eu quero dizer a você, paralítico, olha para mim, em nome do Deus que pode todas as coisas, levanta e anda. E imediatamente o paralítico colocou-se de pé. E aí aqueles quatro lá em cima, esboçando o maior sorriso, aquele sorriso de satisfação, de alegria, de júbilo, de contentamento. A expressão do salmista que diz que todo aquele que sai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com júbilo, com alegria, trazendo consigo seus feixes. Eles estão celebrando a poderosa manifestação do amor de Jesus na vida do amigo. Eles estão celebrando que valeu a pena vencer o individualismo, valeu a pena vencer o cansaço, valeu a pena sair de casa, valeu a pena vencer o medo, valeu a pena derrubar um telhado, porque alguém foi salvo, alguém foi curado, e agora tem dignidade para voltar para a vida de maneira diferente, porque teve aos pés de Jesus. E agora eu fico pensando aqui, o paralítico, não está no texto, mas está na minha cabeça. Ele põe a maca na cabeça, não é? E fala: gente, dá licença. Não podia entrar, agora tem que sair por aqui mesmo, dá licença. E aqueles quatro: isso Jesus, amém, Jesus. E eles olham para cima. Meu irmão, minha irmã, se o mundo está na maca, se há pessoas na maca, quero dizer para vocês que a gente faz um trabalho toda semana na igreja de alimentar os moradores de rua. E toda terça-feira que eu saio da igreja com um carro com algumas refeições quentinhas,
eu fico pensando como eu sou abençoado com esse processo de participar do que Deus está fazendo nessa cidade. É apenas um serviço pontual. Na verdade, não mata a fome de ninguém. Dá um alimento uma vez por semana para um grupo de pessoas que moram na rua. Para muitas pessoas, essa população de rua, que em Curitiba, são 2.800 pessoas que moram na rua. 2.800. 60% dessas pessoas que moram na rua estão acima de 40 anos. Isso significa dizer que o Estatuto do Idoso não contempla essas pessoas que moram na rua. Grande parte deles são idosos. São mulheres e homens idosos que perderam todos os vínculos, todos os laços, que não tem mais esperança, não tem mais condição de vincular com ninguém. Estão vivendo, passando pela vida como uma paisagem. Para muitos são um estorvo, são um atrapalho, enfeiam a cidade. Para mim é um campo missionário. É um campo missionário. Aqueles meninos que ficam ali na praça, onde tem um campus da Federal, se drogando à luz do dia, fumando cachimbo, crack, bebendo, enchendo a cara, tentando cuidar de carro, fazendo pequenos furtos. Para a polícia, deve estar na cadeia. Para pessoas mais exigentes, os menores deviam estar presos. Para mim é um campo missionário. É um campo missionário. Certa vez Jesus vai olhar a religião judaica e vai dizer: a quem vou comparar vocês? A quem vou comparar esta geração? Eu já sei, eu vou comparar essa geração àquelas crianças que estão na praça, com um grupo tocando flautas e outro dançando. E Jesus olha aquelas crianças e estão vendo a seguinte situação: enquanto os tocadores de flauta estão tocando músicas para dançar, festivas, alegres, as outras crianças estão chorando, pranteando. Depois eles mudam a música, enquanto estão tocando músicas fúnebres para chorar, outro grupo de crianças estão sorridentes, alegres, festejando. Ou seja, há um descompasso com o que Deus está fazendo, com o que aquele povo está querendo fazer. Há um desencontro. Jesus olha aquela geração e diz: vocês não estão compreendendo o que Deus está fazendo nesse tempo. E Ele chora em ver a incredulidade, a dureza no coração, porque são pessoas que estão na maca. São pessoas que carecem da graça de Jesus. São pessoas que carecem do toque maravilhoso, transformador do amor de Deus em Cristo Jesus. Agora é claro que o mundo está na maca. E se o mundo está na maca, a igreja também está. Porque a igreja demonstra a sua fragilidade, a sua debilidade, a sua incapacidade de mover as pernas, de caminhar, porque ela demonstra uma grande insensibilidade com essas pessoas. Ela demonstra uma incapacidade de fazer a obra em mutirão, em se aproximar dos outros que são diferentes dela para fazer a obra, para cumprir a missão. Quantas vezes nós ficamos mais olhando a nossa doutrina, a nossa própria condição enquanto presbiterianos, do que olhar os campos que estão prontos para a ceifa, estão prontos para serem colhidos, e o coração pulsante missionário de Deus está perguntando: a quem irei? Quem há de ir por nós? Eu quero convidar você a pensar sobre isso. Talvez você está ouvindo essa palavra e você está dizendo: é verdade, eu posso fazer alguma coisa. Acho que eu posso fazer mais do que eu estou fazendo. Essa palavra que está proposta à igreja, tempo de ir, talvez nessa noite você está dizendo: é verdade, talvez eu possa ir mais do que eu estou indo, talvez eu possa fazer mais do que eu estou fazendo, talvez a minha família tenha capacidade, possibilidade, condição de fazer mais no bairro, na região, no prédio onde nós estamos. Talvez nós possamos fazer mais por aquelas pessoas que estão clamando por uma atenção, pelos nossos vizinhos que são difíceis de compreender o Evangelho, aquelas pessoas que estão no hospital. Talvez eu possa fazer um pouco mais. Sempre é possível fazer mais. É tempo de ir, meu irmão. É tempo de ir, minha irmã. Porque esses 4 amigos ousaram fazer diferença, ousaram fazer história. Eles não foram a Jesus de mãos abanando. Eles não foram a Jesus como grande parte da multidão foi a Jesus. Eles
foram a Jesus cumprindo a obra missionária, levando consigo o carente, o desprovido, o impossibilitado, para que a graça de Jesus se faça presente na vida dele. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe esta igreja abençoadora. Que Deus continue fortalecendo o ministério desta igreja. Que esta igreja continue nessa busca por cumprir a missão de Jesus. Que esta igreja continue de maneira consistente a caminhar em fazer cumprir o mandato de Jesus. É tempo de ir. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Bendito Deus eterno Pai, nesta noite a Tua palavra falou no nosso coração e nós estamos dizendo: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. De verdade, Senhor, quantas vezes nós até desejamos fazer algo mais, quantas vezes, ó Deus, pensamos, sonhamos, vislumbramos e vimos recursos, possibilidades e necessidades estão a todo momento batendo a nossa porta, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós nos esbarramos em coisas pequenas, em coisas menores. Quantas vezes, ó Deus, somos impedidos por situações externas. Quantas vezes, ó Deus, há impedimentos tão frívolos, tão sem sentido, que nós elegemos como mais importante. Quantas vezes, Deus, nós desejamos fazer a Tua obra enquanto é dia, mas, ó Deus, logo a noite chega, então temos a desculpa porque a noite não é possível. Mas nessa noite, Senhor, nós entendemos que a Tua obra é para hoje, ela é urgente. As pessoas estão aí, Senhor, e nós dizemos: eis-nos aqui. Eu quero orar, Senhor, pelos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra. Que o Teu Santo Espírito aplique ao coração desta igreja esta palavra. Que eles continuem, Senhor, ardorosos na missão. Que eles continuem, Senhor, compreendendo a importância do cumprimento da palavra de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bendito Deus, permita que saiamos da nossa comodidade, que saiamos do nosso conforto, que saiamos, ó Deus, de nós mesmos e nos envolvamos com aquilo que o Senhor está envolvido, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino cresça, se desenvolva, para que nós nos sintamos alegres, felizes, ó Deus, como aqueles 4 homens que voltaram para casa com o coração farto da graça de Jesus abundante na vida do pecador. Ó Deus, nós Te pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.